Você já se inscreveu no canal Espiritismo Cast? Não esqueça de ativar o sininho e todas as notificações. Assim te informaremos quando houver novos vídeos. E ajude a manter este trabalho voluntário, clicando em Seja Membro. Com isso você nos ajuda a produzir mais conteúdo sobre nossa rica doutrina, com a melhor qualidade técnica possível. E não se esqueça de clicar no like e compartilhar com seus amigos. Gratidão pela sua presença. Olá meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Livro dos Médiuns, organizado pelo nosso querido Kardec em entrevistas e questionamentos por milhares de médiuns e espíritos. É um manual prático da mediunidade, né? Nós estamos estudando o capítulo 14, que diz dos tipos de médiuns, não é? E nós já vimos, aí eu preciso ler porque eu não vou dar conta. Médiuns de efeito físico, médiuns sensitivos ou impressionáveis, médiuns audientes, médiuns falantes, médiuns videntes, e hoje nós vamos estudar os médiuns sonambúlicos. Então vamos lá. Pode-se considerar o sonambulismo uma variedade da faculdade mediúnica, ou melhor, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito, é sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos. Então, sonâmbulo, eu sou sonâmbulo, a gente está dormindo, mas a nossa própria alma está vendo, interagindo, falando e refletindo isso no corpo físico. O que ele deixa, o que ele externa, tira-o de si mesmo. Suas ideias são, em geral, mais justas do que no estado normal, seus conhecimentos mais dilatados, porque tem livre a alma. Lembrando que o corpo sempre nos sufoca, né? Numa palavra, ele vive antecipadamente a vida dos espíritos. O médium, ao contrário, então, nós vimos o que é o sonâmbulo, que o seu próprio espírito está conversando e tal. Mas o médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha. É passivo e o que diz não vem de si. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, enquanto o médium exprime o de outro. Mas o espírito que se comunica com o médium comum também o pode fazer com o sonâmbulo. Dá-se mesmo que, muitas vezes, o estado de emancipação da alma facilita essa comunicação. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com tanta precisão como os médiuns videntes. Podem confabular com eles e transmitir-nos seus pensamentos. O que dizem fora do âmbito de seus conhecimentos pessoais lhes é com frequência sugerido por outros espíritos. Aqui está um exemplo notável em que a dupla ação do espírito do sonâmbulo e de outro espírito se revela e de modo inequívoco. Então, antes de ver isso, você entendeu? O sonâmbulo você dorme, o seu espírito se emancipa, sai do corpo, mas o seu corpo permanece como se estivesse acordado, mas você não está, você está dormindo. Mas você está comunicando com o seu corpo. E nessa viagem você pode conversar com outros espíritos, descrever como se fosse e falar pelo meio do seu corpo, tá? Diferente de quando o espírito está se comunicando pelo seu corpo, pelo corpo do médium, que aí já é um médium falante. Então vamos ver este caso aqui. Um de nossos amigos tinha como sonâmbulo um rapaz de 14 a 15 anos, de inteligência muito vulgar e instrução extremamente escassa. Entretanto, no estado de sonambulismo, deu provas de lucidez extraordinária e de grande perspicácia. Excelia, sobretudo, no tratamento das enfermidades e operou grande número de curas consideradas impossíveis. Certo dia, dando consulta a um doente, descreveu a enfermidade com absoluta exatidão. Não basta, disseram-lhe, agora é preciso que indiques o remédio. Não posso, respondeu, meu anjo doutor não está aqui. Quem é esse anjo doutor de quem falas? O que dita os remédios? Não és tu, então, que vês os remédios ou não? Estou a dizer que é o meu anjo doutor quem mos dita. Assim, nesse sonâmbulo, a ação de ver o mal era do seu próprio espírito que, para isso, não precisava de assistência alguma, a indicação, porém, dos remédios lhe era dada por outro. Não estando presente esse outro, ele nada podia dizer quando só era apenas sonâmbulo, assistido por aquele a quem chamava seu anjo doutor, era sonâmbulo médium. Entendeu a diferença? Então, o sonâmbulo, o médium sonâmbulo,
ele está com o seu espírito, interagindo com os espíritos. Desse menino estava falando com um outro, né, o anjo doutor, né? Então, ele não incorpora ninguém. O sonâmbulo é o seu próprio espírito que está interagindo e ele está fazendo essa conferência, esse zoom aí entre um e outro, né? Isso é bem interessante. A lucidez sonambúlica é uma faculdade que se radica no organismo e que independe em absoluto da elevação, do adiantamento e mesmo do estado moral do indivíduo. Pode, pois, um sonâmbulo ser muito lúcido e, ao mesmo tempo, incapaz de resolver certas questões, desde que seu espírito seja pouco adiantado. O que fala por si próprio pode, portanto, dizer coisas boas ou más, exatas ou falsas, demonstrar mais ou menos delicadeza e escrúpulo nos processos de que use, conforme o grau de elevação ou de inferioridade do seu próprio espírito. Assistência, então, de outro espírito pode suprir-lhe as deficiências, mas um sonâmbulo, tanto como os médiuns, pode ser assistido por um espírito mentiroso, leviano, até mesmo mau. Aí, sobretudo, é que as qualidades morais exercem grande influência para atraírem os bons espíritos. E aí pede para ler no Livro dos Espíritos a questão 425, sonambulismo, e daí em diante o capítulo sobre a influência moral do médium. Deu para entender? Acho que é bem simples de compreender, né? Então, não há incorporação, não há um uso do corpo do médium por um espírito estranho, é o espírito do próprio sonâmbulo que está falando e agindo, só que ele está enxergando o mundo espiritual. Então, ele está transmitindo aquilo que ele está enxergando. Maravilha? No próximo encontro, nós vamos falar sobre médiuns curadores. Eu te espero. Até lá. Tchau.